Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional. Vamos agora estudar a respeito da hierarquia das normas. Quais são as normas que estão numa posição acima, né? E quais normas estão numa posição abaixo? Vamos falar da hierarquia das normas. E é inevitável, para falarmos da hierarquia das normas, temos que tratar da pirâmide de Kelsen. Esse jurista austríaco que representou o ordenamento jurídico no formato de uma pirâmide, trazendo para a gente a ideia de um escalonamento vertical das normas jurídicas. Ele representou o ordenamento jurídico no formato de uma pirâmide. Então eu vou desenhar aqui, ó, a famosa pirâmide de Kelsen, tá? Então aqui, ó, no topo dessa pirâmide, o que que nós vamos encontrar? No topo dessa pirâmide, nós vamos encontrar a Constituição. Então aqui está o topo, tá? Então aqui, vou pegar o caso brasileiro para ficar mais fácil. Então aqui no topo, nós temos a Constituição Federal de 88, né? E junto com ela, todas as emendas constitucionais que alteraram. Detalhezinho. O texto original, olha só, presta atenção, que esses são pré-requisitos fundamentais para você compreender o direito constitucional, né? Você precisa entender isso aqui para compreender o direito constitucional. A Constituição Federal, ela tem um texto original, que foi produzido lá em 1988. Esse texto original é o que nós chamamos de normas constitucionais originárias. Por quê originárias? Porque é o texto original. São normas que foram fruto do trabalho do poder constituinte originário, que é aquele poder que criou a Constituição do zero, partindo do nada, partindo de uma folha em branco. Então, a Constituição Federal ela tem normas constitucionais originárias, que são essas normas que vêm do texto original da Constituição, e tem normas constitucionais derivadas. Normas constitucionais derivadas aqui, ó, que são as emendas constitucionais. Aqui, ó, normas constitucionais originárias e aqui as normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais, certo? Importante você ter isso em mente. Normas constitucionais originárias, normas constitucionais derivadas. Estão no mesmo patamar hierárquico? Sim, estão no mesmo patamar hierárquico. Aí, existe um outro nível aqui, que é o nível supralegal. Supralegal. Depois nós vamos aprofundar nisso mais, tá? Mas no nível supralegal, nós temos tratados internacionais de direitos humanos, né, que foram aprovados pelo rito ordinário. Ou seja, tratados de direitos humanos que foram aprovados pelo mesmo rito de aprovação das leis. Observação, depois a gente volta, tá? Os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem ter dois níveis hierárquicos diferentes. Os tratados internacionais de direitos humanos, ou eles têm nível constitucional, então esses são equivalentes às emendas constitucionais, quando forem aprovados em 2 turnos em cada casa do Congresso por 3/5 dos membros. Ou eles têm status supralegal, quando eles são aprovados pelo mesmo rito de aprovação das leis. Por esse rito ordinário que eu coloquei aqui, né? Agora, vamos na tela de novo. Se o Tratado de Direitos Humanos, ele foi aprovado, deixa eu passar uma linha aqui, ó. Se o Tratado de Direitos Humanos, ele foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele aparece nesse primeiro nível. O que o artigo 5º, parágrafo 3º diz? Tratado de Direitos Humanos que for aprovado
em 2 turnos. 2 turnos. Em cada casa do Congresso Nacional. Por 3/5 dos membros, em cada uma dessas votações, ele será equivalente à emenda constitucional. Ele terá nível constitucional. Já os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário, eles terão status supralegal, estarão aqui abaixo. Rito ordinário é o mesmo rito de aprovação das leis, né? Ainda continuando na nossa pirâmide de Kelsen, nós temos um nível abaixo, que é um nível legal, né? Um nível legal. Então aqui nós temos as chamadas normas primárias, que são as leis em geral, né? Leis em geral. E aqui, nesse outro nível abaixo, nós temos as normas secundárias. O que são as normas secundárias? Aqui nós temos os decretos, as portarias, as instruções normativas, todas essas são normas secundárias. Percebam aqui, ó, que a lógica de Kelsen, né? Nós temos aqui as normas inferiores, elas sempre se apoiam nas normas superiores. Então, as normas secundárias encontram o seu fundamento de validade nas normas primárias e as normas primárias encontram o seu fundamento de validade na Constituição. Perfeito? Existe aqui um nível supralegal, que é dos tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário. Se esses tratados de direitos humanos forem aprovados pelo rito qualificado, pelo quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, eles terão nível constitucional, tá? Vamos aqui, tá claro para todo mundo essa pirâmide de Kelsen? Tá claro, tem que saber esse negócio, tem que saber, precisa ter essa noção do escalonamento vertical do ordenamento jurídico, né? As normas inferiores encontram seu fundamento de validade nas normas superiores, né? Sendo que no topo da pirâmide, no ápice da pirâmide, está a Constituição. A Constituição que é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Todas as normas do nosso ordenamento jurídico precisam ser compatíveis com a Constituição sob pena de serem declaradas inválidas, inconstitucionais. Certo? Capturou isso aí, né? Tá, agora nós vamos falar um pouquinho mais desse nível aqui, ó, das normas primárias. Quais são essas normas primárias? As normas primárias, elas aparecem lá no artigo 59 do texto constitucional. Aqui comigo, ó. O artigo 59 está aí na tela. O artigo 59, ele relaciona as espécies normativas primárias, que são aquelas capazes de criar direitos e obrigações. Aparecem aí as emendas à Constituição, né? As emendas à Constituição, elas estão no nível constitucional. Então aqui é uma observaçãozinha à parte, né? Elas estão lá naquele topo da pirâmide, elas estão no nível constitucional. Elas são normas constitucionais derivadas. E aqui nós temos abaixo aqui sim, ó, as normas primárias. Quais sejam? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas essas são normas primárias. Todas essas são normas que estão no mesmo nível hierárquico. Elas têm todas elas o mesmo patamar hierárquico, o mesmo nível hierárquico. Compreendido? Ah, Ricardo, então você quer dizer que lei complementar está no mesmo patamar hierárquico da lei ordinária? Sim. As duas estão no mesmo nível hierárquico. Daqui a pouco a gente aprofunda mais. Existe uma diferença no quórum de aprovação das duas. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta, lei ordinária por maioria simples.
mas elas estão no mesmo patamar hierárquico, sim. Estão no mesmo patamar. Ricardo, e medida provisória, lei delegada? A medida provisória e a lei delegada, que essas duas, ó, elas também são normas primárias, elas estão no mesmo nível hierárquico das outras, mas elas têm uma peculiaridade. Sabe quem edita a lei delegada, quem edita a medida provisória? É o presidente da República, não é o Congresso Nacional. O presidente da República edita medidas provisórias, edita leis delegadas, exercendo aí uma função atípica de legislar. Né? Porque você sabe que a função, e tem que saber, né? A função típica do Poder Executivo é a de administrar. Mas o Poder Executivo também tem uma função atípica, que é de legislar. E o presidente da República legisla quando edita lei delegada, quando edita medida provisória. São atos normativos primários, estão no mesmo patamar hierárquico das outras normas aqui. Decretos legislativos e resoluções têm uma outra peculiaridade. São normas primárias, mas são normas que são editadas pelo legislativo sem qualquer participação do Poder Executivo. Então aqui, no decreto legislativo, nas resoluções, não há sanção do presidente da República, não há. Joia? Existem ainda outros atos normativos primários que não aparecem aqui? Olha, existe. Já ouviu falar do decreto autônomo? Os decretos autônomos, eles também são atos normativos primários, mas que não estão compreendidos no processo legislativo constitucional. Mas o decreto autônomo ele está no mesmo patamar hierárquico dessas espécies normativas do artigo 59. Por quê? Porque ele é um ato normativo primário. Existem as normas secundárias também, existem as normas secundárias, e aí como normas secundárias nós encontramos os decretos, as portarias, as instruções normativas, certo? Meus amigos, agora eu vou trazer para vocês uma série de questionamentos aqui para a gente começar a aprofundar mais nessa temática da hierarquia das normas. Vocês já tiveram, sim, uma visão geral, já entenderam como funciona o escalonamento vertical das normas, e agora nós vamos aprofundar de verdade, tá bom? Vem aqui comigo na tela. Então, ó, primeiro questionamento que eu coloquei aí para vocês, ó, primeiro aqui, existe hierarquia entre normas constitucionais originárias? Lembra aí, ó. O que é uma norma constitucional originária? É aquela que está no texto original da Constituição. Existe uma hierarquia entre elas? Resposta: não. Não existe hierarquia. Vamos colocar isso aqui, vamos colocar as respostas aqui para vocês. Então, existe hierarquia entre normas constitucionais originárias? O entendimento dominante aqui no Brasil, o entendimento do STF, é de que não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. Elas estão no mesmo patamar hierárquico, todas elas. Não importa, né? Não importa se é uma norma do ADCT e uma norma do corpo permanente da Constituição. Elas estão no mesmo patamar hierárquico. São normas constitucionais originárias, elas estão no mesmo patamar hierárquico. Ricardo, eu já ouvi dizer que existem algumas cláusulas pétreas. Talvez você não tenha ouvido dizer ainda, né? Mas, talvez sim, existem algumas cláusulas pétreas, como, por exemplo, a forma federativa de Estado, ou a separação de poderes, ou os direitos e garantias individuais. Gente, mesmo essas cláusulas pétreas estão no mesmo nível hierárquico das outras normas constitucionais? Sim. Mesmo nível. No ordenamento jurídico brasileiro, as normas constitucionais originárias, quaisquer que sejam elas, estão no mesmo patamar hierárquico. Então, uma norma do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias, estará no mesmo nível hierárquico de uma norma do corpo permanente.
de uma cláusula pétrea. Mesmo nível hierárquico. Ricardo, e no mundo inteiro é assim? Existe alguma teoria diferente disso que você está falando? Existe. Presta atenção, que cai em prova. Existe a teoria do Otto Bischoff. O Otto Bischoff, ele falou das chamadas normas constitucionais inconstitucionais. Oh, meu Deus. O Otto Bischoff falou das normas constitucionais inconstitucionais. Então, assim, ó, para o Otto Bischoff, existem algumas normas constitucionais originárias que estão acima das outras hierarquicamente. As cláusulas pétreas, para ele, estariam acima das outras normas constitucionais. E, portanto, seria para o Otto Bischoff possível declarar a inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária. No Brasil isso pode acontecer? Não. No Brasil isso não pode acontecer. No Brasil, uma norma constitucional originária não pode ser declarada inconstitucional. Uma norma constitucional derivada pode ser declarada inconstitucional? Pode. Uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional. Uma norma constitucional originária não pode. De maneira nenhuma. Não pode. Tá? Por quê? Porque todas as normas constitucionais originais estão no mesmo patamar hierárquico. E aqui eu aproveito para dizer que existe um princípio de interpretação constitucional. Sabe qual é o princípio? É o princípio da unidade. Pelo princípio da unidade, a Constituição tem que ser interpretada como um todo único, de maneira que não existem contradições reais. Não existem contradições reais dentro do texto constitucional. As contradições que eventualmente existirem serão contradições apenas aparentes. Aparentes. A Constituição tem que ser interpretada como um todo único, sistematizado. Certo? Uma norma constitucional originária não pode ser declarada inconstitucional, porque no Brasil não se aceita. Vamos colocar isso também para ficar claro. No Brasil, essa tese do Otto Bischoff não é aceita pelo STF. Tá? É aceita mundo afora, em alguns países, sim. No Brasil, não. No Brasil, a tese das normas constitucionais e inconstitucionais do Otto Bischoff não é aceita. Por quê? Porque no Brasil, uma norma constitucional originária não pode ser declarada inconstitucional. Uma norma constitucional derivada pode ser declarada inconstitucional? Uma norma constitucional derivada, uma emenda constitucional, sim, pode ser declarada inconstitucional. Mas uma norma constitucional originária, não. Terceiro ponto, outra pergunta para você, ó, tá aí. Existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas? Existe hierarquia? Não existe também. Então vamos colocar isso, ó. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Só que, apesar de não existir hierarquia, as emendas constitucionais, elas podem sim ser declaradas inconstitucionais. Ok? Captaram esse ponto? Norma constitucional
derivada pode ser declarada inconstitucional. Mas existe hierarquia entre norma constitucional originária e norma constitucional derivada? Não existe. Próximo ponto, agora uma outra pergunta. Ó. Essa é interessante também. Tá aqui, ó. Existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais? O que você acha? Não existe hierarquia entre elas. Do mesmo modo que não existe hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estão todos os entes federativos no mesmo patamar hierárquico. Então, as leis federais, estaduais, municipais e distritais também estão no mesmo patamar hierárquico. Na tela. Então, existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais? Não. Não existe hierarquia entre elas. Então, um eventual conflito que aconteça, ele não será solucionado por um critério hierárquico. Um eventual conflito entre leis federais, estaduais e municipais, ele será solucionado pelo critério de repartição de competências definido pelo texto constitucional. Não é um critério hierárquico que vai solucionar um conflito entre lei federal e lei estadual. Não é um critério hierárquico que vai solucionar um conflito entre lei estadual e lei municipal. É a repartição de competências definida pela Constituição. Então veja só que interessante. Será que é possível uma lei municipal prevalecer sobre uma lei estadual? É possível que uma lei municipal prevaleça sobre lei federal? É possível. Plenamente possível. Se a matéria é de competência do município, é lei municipal que tem que regular aquele tema. Então, se a matéria é de competência do município, a lei municipal prevalece sobre a lei federal, sobre a lei estadual. O que se tem que analisar aqui para a solução do conflito é a repartição de competências definida pela Constituição. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Lei ordinária pode tratar de tema reservado pela Constituição à lei complementar? Pode ou não pode? Nós sabemos que a lei ordinária e a lei complementar estão no mesmo nível hierárquico. Estão no mesmo nível hierárquico. Existe uma diferença entre elas? Existe uma diferença entre elas, sim. No aspecto formal e no aspecto material. Como assim? A lei complementar ela vai ser aprovada por maioria absoluta. A lei ordinária por maioria simples. A Constituição reserva determinadas matérias para a lei complementar e outras para a lei ordinária. Por exemplo, normas gerais de direito tributário serão objeto de lei complementar. Então, a Constituição, quando ela quis lei complementar, ela disse isso expressamente. Ela falou, olha, para normas gerais de direito tributário, eu quero lei complementar. Então, vem aqui na tela comigo. Olha a pergunta. Lei ordinária pode tratar de tema reservado pela Constituição à lei complementar? Não pode, gente. Não pode. Porque se a Constituição pediu lei complementar, ela quer lei complementar. Lei complementar ela é aprovada por um quórum mais difícil. Lei ordinária é aprovada por maioria simples. Lei complementar por maioria absoluta. Então, se a Constituição pediu lei complementar, lei ordinária não pode tratar daquele tema. Ah, Ricardo, mas a lei ordinária tratou. Então, não pode, sob pena de uma inconstitucionalidade formal. Sob pena de inconstitucionalidade formal. Então, em outras palavras, se uma lei ordinária tratar de tema reservado pela Constituição para a lei complementar, essa lei ordinária será inconstitucional
sob um ponto de vista formal, ok? Vamos para um próximo assunto, uma próxima pergunta. Olha aqui, ó. Agora é o contrário, eu inverti. Lei complementar pode tratar de um tema reservado pela Constituição à lei ordinária? Aqui pode. Aqui pode. Por quê? Aqui você tem que aplicar a lógica do quem pode o mais, pode o menos. Veja, lei complementar é aprovada por maioria absoluta, é um quórum mais difícil do que o quórum de aprovação da lei ordinária, que é maioria simples. Então, se aquela matéria, ela poderia ser regulada por lei ordinária, eu tenho uma lei complementar, tudo bem. Então, veja, lei ordinária não pode tratar de tema reservado pela Constituição para lei complementar. Mas a lei complementar pode sim tratar de tema reservado pela Constituição para lei ordinária. Só que aí tem uma peculiaridade. Essa lei complementar aqui, que está tratando de um tema reservado pela Constituição para a lei ordinária, essa lei complementar, ela será formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Por que materialmente ordinária? Porque ela trata de matéria típica de lei ordinária. Isso, qual que é o impacto disso, Ricardo? O impacto disso é muito relevante. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, essa lei complementar, que é formalmente complementar, mas materialmente ordinária, ela pode ser revogada ou alterada por lei ordinária. Entendido, gente? Olha que coisa. Então, é possível que uma lei complementar seja revogada, seja alterada por lei ordinária? É possível que isso aconteça. Pode acontecer, sim. Desde que aquela lei complementar seja formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Certo? Meus amigos, vamos finalizando esse bloco. Já já eu tô de volta para a gente terminar esse assunto, tá?